aqui, vamos começar a nossa aula. Gente, olha só, quando me foi passada a possibilidade de escolher um tema para falar para vocês agora, quanto ao que pode cair na segunda fase do AB, eu pensei em várias coisas, e na semana passada a gente já teve aqui um aulão que estava falando de como fazer a contestação na prova da ordem, e aí eu não podia escolher, eu não podia pensar em outra coisa, eu pensei na réplica. E aí, muito interessante que a gente entenda o que é essa bendita dessa réplica, para que ela serve, onde ela está, né? E quando e como isso pode cair na prova da OAB. Então, olha só, se você vai fazer a prova da OAB, né, no próximo exame, você tem que ficar atento a alguns detalhes. E o primeiro detalhe que você tem que se ligar e é simples, identificar em que momento processual você está. Então, assim, você vai ter que identificar o que está acontecendo para que você possa fazer uma boa prova e você possa identificar com tranquilidade qual é o andamento da peça, ou que peça que você vai fazer, se é uma inicial, se é uma contestação, você precisa ter uma noção processual. E essa noção processual, ela é uma noção simples, é básica. Né? E aí a gente não vai sofrer muito com essa noção. Em primeiro lugar, eu vou olhar para a prova, e eu vou até escrever aqui para vocês, ó, e deixar uma ideia de noção processual. Você vai ter que olhar e entender que o processo de conhecimento, né, no procedimento comum, ele não tem muita coisa para fazer. Primeiro, a gente tem a petição inicial. Depois, a gente tem a contestação. Depois, a gente vai ter a réplica. Depois da réplica, a gente já vai para a fase recursal. Então, assim, se a gente estiver falando de um processo civil, a gente basicamente vai ter que entender que processo civil é composto de petição inicial, contestação, réplica e recurso na prova da OAB. E aí, o que você vai procurar? Você chegou lá, recebeu a tua prova e vai fazer a tua prova, você vai procurar em que momento em que você está no processo. Você vai tentar entender o que o examinador ele está querendo te falar naquele momento. Então, assim, se o examinador fala para você que houve uma petição inicial e que o réu te procurou para responder à petição inicial, ele está levantando a bola que é para você fazer uma contestação. Se ele conta uma história e aí deixa aquela história no ar, falando alguns fundamentos, alguma coisa que o teu cliente está querendo, mas ele não diz que há um processo em trâmite, aí você tem que pensar em petição inicial. Agora, se ele falou para você que houve a petição inicial, que o réu na sua defesa, que o réu na sua resposta, ou o réu na sua contestação trouxe algum argumento, teve a petição inicial, teve a contestação, só pode ser réplica. Por outro lado, se ele tiver dito que o juiz tomou alguma decisão, decidiu de uma maneira que a parte não concorda, aí nós estamos perante um recurso. Então você precisa entender a lógica, a dinâmica processual. E o processo ele é uma linha, ele tem uma dinâmica. Ele começa na petição inicial, depois ele vai ter a contestação, depois ele vai ter a réplica, depois vai ter a fase probatória, depois a decisão final do juiz, que é a sentença, e aí a gente parte para a fase recursal. Mas basicamente, e aí assim, eu conheço a maioria dos que estão aqui, se não todos os que estão aqui, o maior medo que vocês têm da área civil Gleison, poxa, mas e se eu não conseguir identificar? Meu filho, ou minha filha, olha aqui para mim. Olha. Você vai dar conta de identificar. Porque é só ler o negócio. Tá? Não tem essa de não conseguir identificar. Se você não conseguir identificar que depois de uma petição inicial você vai fazer uma contestação, é porque seu problema é muito grave. Se você não conseguir identificar que depois da contestação é uma réplica, é porque o teu caso é muito sério. Então, se liga. Você tem que entender que se o autor falou na petição inicial, depois o réu contesta a petição inicial. Se o réu contestou, a gente vai para a réplica. E se houve uma decisão judicial e você não concorda com aquela decisão, é um recurso. Não tem o que chorar e não tem o que sofrer.
Né? Então, o que eu quero trazer com essas palavras de carinho, com essas palavras de amor? Porque vocês sabem que eu sou muito amoroso, sou muito carinhoso, com essas minhas palavras de carinho e de amor. O que eu quero falar para vocês? Identifiquem a peça na hora em que vocês receberem. Normalmente tem caído petições iniciais. E petição inicial se vê, ó, moleza, moleza. Né? Vocês sabem demais. Afinal de contas, a grande maioria de vocês aqui são alunos de uma faculdade que é nota 5 no MEC, que é o IESB, né? E aí vocês têm esse vasto, esse robusto conhecimento em processo civil em todas as outras áreas. O que vocês precisam entender é que identifiquei a peça, aí depois a gente vai fazer. Né? Seguindo essa linha que está aparecendo aí no slide, eu nem perguntei isso para vocês, o slide está aparecendo aí porque eu uso o slide como um quadro branco, né? Eu acho que fica mais coisadinho, mais bonitinho, né? Fica tão legal, olha lá. Né? O Francisco está dizendo que está aparecendo, a Lisane, Vitor Hugo, muitos joinhas, então o slide estando aparecendo. Prestem bastante atenção. Vamos aprender a identificar a peça. E identificar a peça é sem segredo. Vou olhar para a questão. Se a questão fala que teve uma petição inicial, que você foi contratado pelo réu para responder à petição inicial, você vai pensar em uma contestação. Se a questão falar que houve já uma resposta, houve uma defesa do réu, e você vai ter que se manifestar, aí a réplica, que é o que a gente vai conversar hoje. Agora, se houve uma decisão judicial da qual a parte não concorda, e você é o advogado dessa parte, só sobrou recurso, tá bom? Mas, na nossa aula de hoje, nossa 1 hora, né, aquela 1 hora maravilhosa, cheia de delícias processuais que a gente vai aprender aqui, nós vamos tratar da réplica em si. Eu não vou tratar de outra coisa, eu vou falar de outra coisa, nós vamos falar da réplica. E, senhoras e senhores, réplica é uma medida processual prevista nos artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Né? Então, quem estiver me acompanhando por aí, já abram os vossos códigos, isso não é um culto, viu? Mas já abram os vossos códigos nos artigos 350 e 351 aí do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, eu vou ter que saber por que aquilo ali fala de uma réplica. Né? E volta e meia, eu estou aqui conversando com os alunos no NPJ e eu vejo a dificuldade interpretativa que alguns alunos têm. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o meu Código de Processo Civil para mostrar isso para vocês. Na hora em que vocês acham aí o artigo 350 e 351, que vai até o 353, na verdade, vocês vão ter essa leitura, senhoras e senhores. Quer ver? Vou coisar aí para vocês. Vou parar o meu compartilhators e vou abrir esse aqui. Pronto. Na hora que você abre os 350 e 351 do CPC, você vai ter essa leitura. Artigo 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, o autor, será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de provas. Aí a gente vai para o 351. Se o réu alegar qualquer das matérias do 337, o juiz determinar a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de provas. Né? Então, basicamente, nós temos o artigo 350 e 351 falando de situações que o réu pode trazer na contestação. Então, olha por que eu estava falando para vocês de que é fácil identificar o momento processual. Olha lá, eu vou voltar lá para o nosso slide. Olha por que é fácil de imaginar que a réplica está lá no 350 e 351 do CPC. Porque ambos os artigos vêm falando de situações que o réu apresenta. Né? Então, primeira situação que o réu deveria ter apresentado. Ele trouxe fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Né? Então, ele trouxe 3 situações que vão influenciar diretamente no direito do autor. Ou o réu trouxe uma das matérias do artigo 337 do CPC, e
e vossas senhorias, que estão estudando assim dia e noite, sem parar, incessantemente, já sabem que o artigo 337 do CPC, ele apresenta as preliminares. Senhoras e senhores, quando a gente lê de forma descompromissada os artigos 350 e 351 do CPC, a gente pode ser levado a acreditar que esses dois artigos estão falando de manifestações quaisquer do réu. Né? A gente pode ser levado a acreditar que o 350 e 351, ao falar do réu, está falando, olha, quando o réu se manifesta no processo e tenta mudar, impedir ou extinguir, ou traz algo lá do 337, o autor vai falar, né? Vai ter que se apresentar. Agora, galera, se liguem, se liguem. O réu tenta mudar, impedir ou extinguir o direito do autor, ou traz uma preliminar na contestação. Então, nas entrelinhas, os artigos 350 e 351 estão falando da contestação. Né? Ele não usa o termo contestação, mas ele diz que se o réu tentar mudar, impedir ou extinguir o direito do autor, ou se o réu trouxer uma preliminar, o autor terá 15 dias de prazo para se manifestar. Mas onde é que o réu vai tentar mudar, impedir ou extinguir ou trazer essa tal dessa preliminar? Na contestação. Contestação que a gente viu na semana passada, que está prevista lá no 335 do Código de Processo Civil. Então, o réu fez a contestação, na sua contestação, ele tentou mudar, impedir ou extinguir o direito do autor ou apresentou uma preliminar. Ô, Gleidson, mas beleza, eu até consigo enxergar que o réu na contestação, ele trouxe essas situações. O que eu não consigo identificar é porque o artigo 350 e 351 não falam da réplica. O meu filho, minha filha, se liga, presta atenção, que o artigo ele não fala mesmo da réplica, mas a gente já entendeu que a ideia de processo é petição inicial, contestação, réplica. E você está estudando para a prova da OAB, ô queridão. Então, se por um acaso você viu na questão da prova da OAB que o réu ele tentou mudar, impedir ou extinguir o direito do autor, que o réu trouxe uma preliminar, você não tem para onde correr. Olha aí, ó. O réu falou aqui, ó. Gente, é bem dialético aqui o nosso processo. O autor faz a petição inicial, o réu vem aqui e contesta, o autor faz a réplica e qualquer uma das partes, aí você tem que ficar atento, pode fazer um recurso. Então, o que a gente tem? Se o réu tentou mudar, impedir ou extinguir o direito do autor, ou trouxe uma preliminar, o réu ele só pode ter feito isso na contestação. Ele não tem outro lugar para ter feito isso. Então, o que vem depois da contestação, na nossa linha aqui temporal, é a réplica. Eu não vou ter para onde correr. Então, agora eu vou entender que a réplica é essa manifestação do autor após a contestação. E eu posso puxar isso até mesmo como uma definição. Réplica é a manifestação do autor após a contestação. Só que é uma definição que, obviamente, ela é rasa. Obviamente, ela é rasa. Porque é uma definição que, embora esteja correta, ela tem que observar esses pontos que estão logo abaixo. Porque o autor ele não vai se manifestar todas as vezes que o réu tiver feito a contestação. Ele vai se manifestar quando? Quando nessa contestação, quando o réu fizer a contestação e na contestação ele trouxer um fato modificativo, primeiro ponto. Gleison, o que é o fato modificativo que o réu pode trazer na contestação? Ora, como o próprio nome fala, o réu tentou mudar o direito do autor. Na verdade, ele até reconhece que o autor tem algum direito, mas não da maneira como está. Né? Então, a gente vai ter que pensar que
que nesse ponto o réu reconhece que o autor tem algum direito, mas não da maneira que se apresenta. Então, Gleice, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se o exame da OAB ele vier lá para você e falar assim, olha, o réu na contestação reconhece parte dos direitos do autor, mas não daquele jeito como o autor está colocando, ou o réu tem um outro ponto de vista do direito do autor, ou o réu, sabendo que o autor tem algum direito, mas não todo. Ora, se eles trouxerem para vocês alguma indicação de que o réu reconheceu o direito do autor, mas não da forma como está, você está no primeiro ponto da possibilidade da réplica. Artigo 350, a primeira parte. O réu trouxe algo que muda o direito do autor, que são os fatos modificativos. Ô, Gleice, mas é só isso que vai acontecer? Não, queridão. Porque o réu ele também pode trazer algum impedimento direto ao que o autor expõe. Né? Então, assim, se o réu tentou impedir aquilo que o autor está trazendo, aí você vai ter a segunda possibilidade de réplica. E, gente, aqui, ó, vamos dar um exemplo bobo para você. O impedimento seria como se o autor, ele até teria aquele direito, até teria o direito, mas naquele momento, naquela hora, existe um impedimento que não lhe dá aquele direito como o autor está querendo. Seria mais ou menos falar como se o autor estivesse cobrando uma dívida que ainda não venceu. Ele até terá aquele direito a cobrar a dívida, mas não naquela hora. E aí a ideia aqui de impedimento... Naquele momento, não é possível fazer o que o autor está querendo. Ou seja, existe uma barreira para o exercício do direito do autor. Então, aqui, nós temos a ideia... gente, vocês continuam me ouvindo? Tá tudo certo aí? Porque aqui apareceu um somzinho no meu coiso. Sim, tá dando para ouvir. Beleza. Eu tô falando com a sumidade, professor Kleber, meu irmão, um homem, coisa mais linda, o mito, a lenda que está aqui, bem aqui na minha frente, né? Então, assim, só de ele ter chegado eu já estou ainda mais inteligente, né? Então, assim, ó, ele trouxe... A minha boca encheu d'água de tanta beleza que é este homem. Isso é um homem lindo, e ele ainda está fazendo gestos semi-obscenos aqui para mim, o que me estimula a dar aquela aula ainda mais gostosa do que vossas senhorias estão acostumadas. Então, professor Kleber, eu vou fazer um coraçãozinho aqui para ele, mandar beijinhos para ele, e agora eu vou continuar com essa matéria maravilhosa que é a matéria de réplica. E, gente, olha que delícia que a gente vai ter que pensar aqui. Primeiro lugar, quando nós falamos da réplica, e o Kleber continua fazendo careta agora, né? Então é um homem assim maravilhoso. Quando nós falamos de réplica, a gente tem que pensar que a segunda possibilidade é quando o réu tentou impedir aquilo que o autor está trazendo. Ele tentou impedir aquilo que o autor está expondo. Então, assim, ó, tem uma barreirinha. Como assim uma barreira, Gleice? Ora, eu reconheço que eu terei que pagar R$1 milhão para o Kleber, mas não hoje. Isso é uma barreira. Aquela dívida ainda não está vencida. A gente tem que ficar atento aqui que o momento ele pode ser crucial para você que vai fazer a prova da ordem. O momento ele pode ser determinante para aquilo que você está trazendo lá na prova da OAB. Então vamos pensar. O que é um fato impeditivo? Fato impeditivo, ele vai ocorrer quando o réu, na contestação, reconhece o direito do autor, mas há um impedimento ou há uma barreira específica para isso. Terceiro ponto, terceira ideia, terceira linha, os fatos extintivos. Senhores, nesse ponto, o réu, ele nega que o autor tenha qualquer direito, nega a existência de qualquer direito do autor.
Existência tem assento. Nega a existência de qualquer direito do autor. Gleides, como assim? Não existe aquele direito que o autor está querendo. Então, o terceiro ponto, né, o terceiro tipo de fato, é quando o réu vem na contestação e apresenta uma tese que o direito do autor inexiste. Não tem direito algum. Seria, por exemplo, se a prova da OAB coloca para vocês que o autor entrou com uma cobrança de uma dívida que já foi paga, aquela dívida ela não existe. Ou seja, o direito do autor não existe. Né? Então, o direito do autor, ele não prospera, porque não existe qualquer sinal ou qualquer fumaça daquele direito. Então, vamos de novo lá. Olha quais são as 3 primeiras possibilidades de réplica. O réu, ele trouxe em uma contestação um fato que muda o direito do autor, que impede o direito do autor ou extingue o direito do autor. 3 possibilidades, 3 situações claras que vocês têm que pensar. Ô, Gleidson, mas essas 3 situações, beleza, entendi. O réu trouxe fatos modificativos, impeditivos ou extintivos. E aí? O que eu faço depois? Depois a gente vai ver a estrutura da réplica. Então, a gente pensa nessas 3 situações e depois a gente monta a estrutura da réplica. Mas antes de chegar na estrutura propriamente dita, vocês viram que aqui embaixo tem um negócio que não pode estar solto, né, galera? Vocês viram que aqui tem algo que não pode estar aí isolado de qualquer maneira, que são as preliminares. Para tanto, convido vossas senhorias a exercer este robusto conhecimento de vocês, lendo o artigo 337 do Código de Processo Civil. Então, vou abrir aqui o meu código para transmitir essa bênção. Vamos procurar o artigo 337 do CPC. Olha lá, o artigo 337 do CPC, ele vai trazer uma série de coisinhas chamadas de preliminares. Olha o tanto, são 13 incisos. 13 incisos. Se o réu, em qualquer hipótese, apresentar qualquer um desses 13 incisos que estão lá no artigo 337, ou seja, o réu na contestação apresentou qualquer uma dessas 13 situações. Gente, é só ler. Eu já conversei com alguns de vocês a respeito do que vocês devem se preocupar para fazer a prova da OAB, né? O que vocês precisam focar para fazer a prova da OAB. Galera, é só ler. É só ler. Se o examinador, né, colocar para vocês uma questão, e na questão o examinador ele trouxer que o réu, ele na contestação, trouxe ali um direito específico, uma situação específica, é só vocês lerem, gente, é só vocês lerem. O artigo 337 trará para vocês as preliminares. E o que são preliminares? São quaisquer situações que geram a extinção do processo sem julgamento do mérito. Vocês que ficam pensando bobagem, esqueçam as bobagens. Porque quando a gente está falando de preliminares, eu estou falando de quaisquer situações que geram a extinção do processo sem julgamento do mérito. Eu acho isso importante de ser trazido e ser apresentado, até mesmo lá no nosso slide. Quer ver? Vou até coisar aqui. Preliminares são situações que geram a extinção do processo sem julgamento do mérito. Eu não sei a coisa. Achei. Tem. Então, olha lá, vamos aqui, preliminares. Extinção do processo sem julgamento do mérito. É isso que é uma preliminar. Aquela situação que, se o réu ele trouxe na sua contestação, o processo será extinto sem julgamento do mérito. Então, o que a gente já aprendeu até agora? A ordem processual. A ordem processual, ela parte petição inicial, contestação, réplica. Depois é só recurso. E aí é uma série de recursos, são 9 recursos aqueles que existem no processo civil,
que a gente tem que estar preparado para fazer. Ai, Gleides, então você está dizendo que pode cair petição inicial, contestação, réplica e 9 recursos? Até que pode. Mas para a prova da OAB, normalmente o que é exigido é petição inicial, contestação, réplica, apelação e agravo de instrumento, que já tem muito tempo que não cai. Então, na prática, são 4 as peças que podem cair na área civil na OAB. Petição inicial, contestação, réplica e apelação. Eu não tenho visto nada muito longe disso. Né? Então, assim, eu vou fazer a prova da OAB. Eu tenho que me preocupar com o quê? Petição inicial, contestação, réplica e apelação. Basicamente. Agora, quando eu vou estudar a apelação, e aí na hora que vocês estão estudando o recurso, vocês vão ver que a apelação ela tem uma forma de ser feita. Aquela forma da apelação ela já se aplica a vários dos outros recursos. Então, assim, se cai uma outra coisa que é fora da curva, e você aprendeu a fazer apelação, petição inicial, contestação, réplica e apelação, se liga. Né? Então, você aprendeu a fazer apelação, você não vai ter dificuldade a fazer outros recursos. Né? Então, via de regra, isso é bastante suave, isso é bastante tranquilo, para que vocês pensem lá para a prova da OAB. Tá bom? Mas, ó, já identifiquei que primeiro tem a petição inicial, depois a contestação, depois a réplica, que é essa peça que a gente está vendo na aula de hoje. A réplica ela é dotada de uma situação onde o réu, na contestação, tentou apresentar fatos modificativos, impeditivos, extintivos ou uma preliminar. Essas 4 coisinhas que estão aí. E depois, Gleison, que modelo que a gente pode seguir para isso? Vamos lá. Modelo de réplica. Gente, se liguem, o Código de Processo Civil não apresenta modelo específico. Isso daí nos dá uma tranquilidade muito maior, porque o CPC ele não vai dizer assim, ó, a réplica ela tem que ter endereçamento, a qualificação, que é um preâmbulo, fatos, direitos, pedidos. Ele não vai falar isso. Ele não vai estabelecer essa regra bem escalonada, assim, numa escada. Não é igual à petição inicial. Não, nem a contestação, que tem um modelo um pouco mais aberto, mas está lá no artigo 335, a réplica não é igual. A réplica ela é uma petição simples, galera. Petição simples. Ela não cai tanto na prova da OAB, porque ela é muito fácil. Mas usando os meus dons mediúnicos, né, que eu já falei para vocês, que eu tenho um poder mediúnico, que é adivinhar as coisas. Né? Então, usando o meu dom mediúnico, eu apostaria que pode cair uma réplica na prova da OAB de vocês. Né? Então, se cai uma réplica, é para correr para o abraço. Né? Então, vocês se vão fazer a prova da OAB, e aí, Gleison, identifiquei aqui uma réplica. Meu amigo, é para já marcar o churrasco e me convidar para participar do churrasco, obviamente, de comemoração da aprovação de vocês, porque a coisa mais fácil que pode cair é esse negócio. Afinal de contas, é uma petição simples. Gleison, quando você fala que o treco é uma petição simples, é por quê? Porque não tem nenhum formalismo para se seguir. Eu não tenho nenhuma obrigação de fazer uma petição de interposição, de fazer uma folha de rosto, eu sei lá como é que vocês aprenderam isso. Eu não tenho nada muito complexo. Quando eu falo de petição simples, a gente vai começar lá assim, ó, com endereçamento básico. E aqui o endereçamento da réplica é o mesmo da contestação, povo. Então fiquem atentos ao que está lá na contestação. Basicamente, eu vou replicar o que já está lá. Excelentíssimo senhor juiz de direito da Vara Civil da comarca de tal lugar. Nossa, Gleides, é isso que eu vou ter que fazer. É fácil. Você não tem que ficar inventando. Mas eu queria. Não, você não quer nada. Você vai fazer o endereçamento mais básico possível, porque a réplica é literalmente uma petição simples. Gleison, mas eu não entendi. Você colocou reticências aí, você colocou 3 pontinhos. Aqui e aqui e aqui. Que tanto de 3 pontinhos? Gente, deixa eu explicar um negócio para vocês.
Eu sei que tem aluno que gosta do perigo. E o perigo que eu estou falando aqui não é esse perigo que eu estou falando. Eu estou falando do perigo de andar ali, ó, na linha perigosa. Né? Eu sei que vocês podem ser alunos que gostam do perigo, mas para tirar esse perigo, esse anseio pela maldade do coração de vocês, na prova da OAB, quando cai algo que você não tem a informação... Gente, deixa eu fazer uma explicação que agora me caiu a ficha. A câmera do meu computador é bem aqui, ó, é bem aqui. Só que a imagem fica passando bem aqui embaixo, fica lá embaixo. Né? Então, é por isso que eu fico olhando para baixo, porque a imagem fica passando aqui. Aí eu não dou conta de ficar falando para a câmera, vendo que o que está se mexendo é aqui embaixo. Então, eu fico olhando para onde eu tô sendo transmitido. Tá bom? Então, não achem estranho, não. É estranho. Na verdade, pode achar estranho. Mas... se liguem aqui no detalhe, que a imagem fica para baixo, eu estou olhando para baixo, mas não é porque eu não quero olhar para vocês, porque vocês sabem que eu amo olhar lá no fundão, lá dentrãozão do olho de vocês. Mas é porque a minha imagem está projetada lá embaixo, e aí, né, fica gerando esse desconforto. De qualquer jeito, voltemos aqui para a nossa ideia. Lá na prova da OAB... não, agora não, valeu. Lá na prova da OAB, quando você receber a prova, você vai ter que entender que quando o examinador não te deu uma informação, você não põe xizinho. Eu não sei, eu tenho certeza que não foi o Kleber que ensinou para vocês que quando você não tem um dado, você põe X. Eu não sei. Eu tenho certeza que o Kleber não falou isso, porque ele está ali atrás. Se ele tivesse falado isso, ele ia falar, não, Gleides, fui eu que falei para os alunos colocar X. Né? O Kleber está tomando o café de vocês, Ivaldo. É exatamente isso. Isso é uma maravilha. Né? E não foi o Kleber que ensinou para vocês que tem que colocar xizinho na prova na hora que vocês não sabem. Por quê? Sabe por que não foi ele que falou? Porque X não é pontuação. Se liga, galera. Quando você não tem uma informação, você não põe xizinho de jeito nenhum. Isso aqui não é pontuação. Pontuação é ponto, ponto, ponto. Famoso reticências. Sempre que no exame de ordem você não tiver uma informação, utilize reticências. Gleides, por quê? Porque isso é uma pontuação da língua portuguesa, onde você sabe que ali deve haver uma informação, mas você não tem o dado que precisa ser inserido lá. Se ligou? Se ligou na importância? Se você põe xizinho, né? No meu caso, eu não ia colocar xizinho, eu ia colocar GBC, de Gleidson Bonfim da Cruz. Se eu ponho qualquer outra coisa que não seja 3 pontos, o examinador pode achar que você está tentando se identificar. Né? Então, olha aí que beleza, Jéssica. Né? Se você põe lá 3x, o examinador ele pode achar que você está tentando se identificar. E aí, na hora que você põe esses 3xzinhos, você pode ser sumariamente eliminado da sua prova da ordem. Nossa, hein? Já pensou, Jéssica? Eu vou lá e te pergunto, doutor, e aí, já é doutora? E você fala, não, fui eliminada porque eu usei 3x na prova da ordem. Né? E aí você vai morrer do coração. E eu não quero que meus alunos andem infartando por aí. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês saibam que, se é necessário colocar uma informação que você não tem, olha lá, 3 pontos. 3 pontos resolve isso de um jeito assim tão resolutivo que vocês não têm ideia. Tá bom, gente? Não sei, não tenho informação. Igual aí, ó. Eu não sei se é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vara civil de qualquer lugar. Eu não sei qual é a cidade. Né? Se fosse para eu chutar uma cidade qualquer, eu ia chutar a minha cidade de origem, né? A cidade de Cocos, né? Onde o meu pai foi lá e me fez, assim como fez o meu irmão Kleber aqui. Né? Então, se fosse para eu chutaria a cidade de Cocos, mas já que eu não posso chutar, eu ponho reticências. Se fosse para eu escolher um estado, eu escolher o estado da Bahia, né? Mas eu não sei qual é o estado, eu venho aqui depois do hífen e eu ponho também reticências. Não tenho informação, é reticências sempre. Não tenho medo, tá aqui uma reticência que você vai correr para o abraço.
Agora, Gleidson, terminei de fazer um endereçamento. E agora? E agora vem as partes que são mais gostosas, né? São aquelas partes deliciosas. Eu vou indicar o número do processo. Processo, número. Ai, que ótimo! Então eu vou indicar o número do processo, Gleidson? Sim. Eu pulo quantas linhas entre o endereçamento e o início da qualificação, que é o número do processo, que é o preâmbulo da nossa réplica. Deixa eu até colocar aqui. Preâmbulo ou qualificação. Quantas linhas que vocês acham que eu vou pular? Hein, povo? Vocês costumam um pouco pular linha, né? Vocês gostam de pular linha. Sabe por que você gosta de pular linha aí? Porque isso é obra do inimigo na tua vida. Eu não queria falar não, mas isso é o próprio Satanás tentando fazer você perder espaço na tua prova da OAB. Obra do inimigo. Como assim, Gleidson, obra do inimigo? É o inimigo que quer que você fique pulando linha. Porque você não precisa pular nenhum pedacinho. Não é para pular linha, pelo amor de Deus. Povo, não pula linha. Uai, mas como assim eu não vou pular? E aí? E aí vai ficar feio. Ô, meu filho, você nasceu feio. E ninguém fica pulando você quando te vê no meio da rua. Então, o que você vai fazer aí é apenas seguir. Terminei de fazer o endereçamento, eu vou lá e na linha de baixo, processo número, 3 pontinhos, porque eu não sei qual é o número. Depois, já começo com a qualificação da pessoa. Eu não vou ficar pulando linha. Sabe por quê? Porque seria a coisa mais bizonha da tua vida você ser eliminado da prova da OAB porque você saiu pulando um monte de linha no texto da tua prova e lá no final faltou linha para você terminar um pedido, para fazer ali a sua apresentação de advogado OAB, faltou linha no final. E aí no começo tem um monte de linha que você pulou. Quando isso acontecer, você vai rasgar a prova e vai querer comer a prova. Então, para evitar que você se engasgue no dia da prova da OAB, eu vou colocar aqui essa observação. Não pula linha. Não pule linha. Não é para pular nenhuma linha. Não pula linha para fazer o exame de ordem. Ai, mas vai ficar feio. Que se dane. Não tem problema ficar feio. Não pula linha. Então, eu vim aqui, indiquei o número do processo. Depois disso, o que eu vou fazer? Depois disso, eu vou fazer aquela qualificação que é resumida. Eu vou até escrever isso aqui para vocês não me esquecerem. Resumida. E a qualificação resumida, eu vou utilizar... mas isso aqui está me irritando, né? Olha isso. Pronto. Eu vou me qualificar. Gleidson Bonfim da Cruz, devidamente qualificado nos autos. Nossa, Gleidson, você está dizendo, então, que eu não preciso te qualificar de novo? Isso. O processo, ele não é um livro de Machado de Assis, que fica repetindo ali um monte de coisa, ele fala a mesma coisa um monte de vezes, não é assim o processo. O processo, ele tem o começo, e lá na petição inicial tem os dados do povo. Depois, você não precisa ficar repetindo. Lembrem-se de um detalhe. Se houver alguma informação nova, ou o examinador tiver colocado lá na prova para você, uma situação que fique claro que houve uma alteração da qualificação, aí você vai escrever, ó, Gleidson Bonfim da Cruz, devidamente qualificado nos autos, exceto pelo seu CPF, que é... E aí você vai trazer a informação nova. Mas isso só se acontecer. Se não acontecer, galera, devidamente qualificado nos autos. Não perde tempo com isso. Só um pouquinho. Deixa eu beber uma água aqui, porque tá seca, galera. Exceto pelo seu CPF, que é Gleidson Bonfim da Cruz, devidamente qualificado nos autos, exceto pelo seu CPF, que é, bem, por intermédio, de seu advogado, perante Vossa Excelência. Ai, Gleidson, eu estou vendo que você não está abreviando nada. Sim, não estou abreviando nada. Sabe por que eu não estou abreviando nada? Porque na prova da OAB eu não posso abreviar nada. Né? E aí eu não vou ficar abreviando nada lá na prova da OAB. Se fosse uma petição do dia a dia, do NPJ, do estágio que vocês fazem, aí você abrevia. Para a prova da OAB você não abrevia, porque você não quer perder ponto à toa.
Já pensou você perder ponto à toa? Né? Então, ó, devidamente qualificado nos autos, vem por intermédio do seu advogado perante Vossa Excelência apresentar, respondendo você aí, Jéssica, réplica. Que nem precisa estar assim, ó. Eu pus em caixa alta e eu já estou dispondo. Réplica. E aí, ó, entendam, povo, entendam. Eu vejo alguns alunos falando de impugnação à contestação, igual a Jéssica colocou ali, réplica à contestação, né? O nome da peça é réplica. Não pode ser réplica à contestação, porque não existe réplica contra outra coisa. Né? Não tem. Então, o nome da peça é réplica. Né? Eu vejo algumas pessoas, ai, professor, eu vou colocar aqui réplica à contestação. Aí, uma vez, um aluno aqui no NPJ, nesse espaço maravilhoso que eu estou aqui, ó, que beleza, um aluno, ele virou para mim uma vez e falou, professor, réplica à contestação, né? Eu falei, tá, você vai fazer para mim uma dissertação me apresentando os outros tipos de réplica que existem. Vai lá. Você vai ter que fazer em 30 linhas, discorrendo sobre todas as outras réplicas que existem no processo civil. Aí ele foi e começou, ele não entendeu que eu estava sacaneando ele. Né? Ele achou que eu estava falando algo verdadeiro. E aí ele foi lá. E ele ficou umas 2 horas calado, em silêncio, num computador desses aqui do NPJ. E aí ele passou as 2 horas depois, ele falou, professor, é porque eu não estou achando outro tipo de réplica. Aí eu falei, ai, caraca, ele achou que era sério. Aí eu falei, ô, meu filho, só tem um tipo de réplica, é réplica à contestação. Então você não precisa escrever réplica à contestação, porque só tem réplica à contestação, entendeu? Então, ó, vem perante Vossa Excelência apresentar réplica. Em face, agora sim eu vou me manifestar, da contestação protocolada por... Gente, entendam. O primeirinho que eu coloquei aqui, ó, o Gleidson Bonfim da Cruz, esse cara é o autor, né? Então, o autor é quem faz a réplica. O réu é quem faz a contestação. Então, em face da contestação protocolada, pô, bora chutar o nome de alguém aqui. Kleber Gouveia. Também devidamente qualificado nos autos. Vocês estão vendo que delícia que é fazer isso aqui? É fácil. Eu tô ligado que tem um professor aqui da faculdade que fala que direito é fácil, né? E eu concordo 100% com ele. Direito é uma beleza. Fazer réplica, então, ó, coisa mais fácil do mundo. Então, em face da contestação protocolada por Kleber Gouveia, também devidamente qualificado nos autos, pelas razões que passa a expor. Então, eu acabei de fazer o preâmbulo da minha réplica. E esse preâmbulo aqui, ele é moleza, porque eu vou explicitar que ele é resumido, né? Que a qualificação ela vai vir resumida. Por outro lado, a partir daqui, o negócio fica ainda mais fácil, que é onde eu digo para vocês, não tem como errar uma réplica. Sabe por quê? Porque agora, fatos, direitos e pedidos podem vir num texto único. Você não perde ponto se você não tiver separado. Sabe por que você não perde ponto? Porque não existe divisão na réplica. Nossa, Gleidson, então se eu esquecer de dividir dos fatos, dos direitos e dos pedidos, eu ainda assim vou acertar? Oh, gênio, é isso mesmo. Você não precisa fazer a divisão. Mas se você fizer a divisão, beleza. Todas as vezes que eu estou dando aula a respeito de modelo de petição, coisa do tipo, principalmente para a prova da OAB, eu explico para os alunos que é bom decorar um modelo específico, para tu não precisar ficar decorando vários tipos de modelos. Então, assim, decorando um modelo, na hora que eu terminei de fazer esse preâmbulo, eu vou colocar 2 fatos. Por quê? Porque está no mesmo modelo da petição inicial. E aí eu vou fazer uma narrativa breve a respeito disso, embora eu entenda que os fatos já estão na petição inicial. Então, é uma narrativa dos fatos, conforme o exercício determina. E se liguem, pô, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Não abrevia nada. Eu falei narrativa breve, porque o exercício ele não é grande. Né? A prova da OAB não é um textão, é um texto pequeno. Então, você vai narrar o que está ali no texto. Agora, Gleidson, eu tenho que sintetizar, né? Eu tenho que fazer uns fatos ali, o poder de síntese.
Poder de síntese o quê, meu amigo? Você é doido? Na hora de fazer a narrativa dos fatos, é narrar o exercício. E deixa eu explicar uma outra regra para vocês. Eu não sei se vocês acompanham o edital da prova da OAB. No edital, é proibido que você copie pedaços da questão e reescreva aquele pedaço na própria resposta. Você não pode ir lá e só transcrever o que está lá no comando da questão. Você vai ter que escrever com as suas palavras. Você vai parafrasear. Deixa eu dar uma dica para vocês. Para quem não entende aí dos paranauês de parafrasear. Sabe o que é parafrasear? Você tá ligado quando você vai fazer uma prova e tem um coleguinha do teu lado fazendo a prova e que você olha lá para a provinha dele ali e faz bem assim e tá aqui, ó, escrevendo com suas palavras, mudando o que ele tá escrevendo? Pois é, isso é parafrasear. Você vai fazer a mesma coisa na prova da B. Só que, ó, a mesma coisa que eu tô falando não é olhar para a prova do cara que tá do teu lado e copiar. Não, não é nesse ponto. Você vai olhar para a tua prova, você vai pegar a prova aqui, ó, e aí você viu lá o comando da questão que está escrito lá na questão, e aí você vai escrever nos fatos com a sua linguagem, com as suas palavras. Isso é parafrasear. Então você não transcreve o comando da questão, você parafraseia o comando da questão. Se ligou? Diferença do rolê? E aí, ó, fazer a narrativa do exercício, parafraseando. Moleza. Terminei de fazer os fatos. E agora, Gleides, o que eu vou fazer? Os direitos, igual você aprendeu com o professor Kleber. E aí, ó, é fazer a defesa do mérito. Lembrando que você só está fazendo réplica por conta dessas 4 situações. Fatos modificativos, impeditivos, extintivos, ou artigo 337 do Código de Processo Civil. Então, você vai olhar para os artigos 350 e 351 do CPC e você vai fazer os seus direitos contra-atacando o réu. Como eu estou explicando isso para vocês, para a prova da OAB, vocês ainda não são advogados, eu vou falar assim, olha, gente, vocês vão pegar o que está lá na prova, vocês vão olhar para o artigo 350, 351 do CPC, vocês vão identificar esses artigos no comando da questão e agora vocês vão atacar aquele ponto, que são os artigos 350 e 351. É isso. Então, os direitos na réplica é literalmente rebater as teses que estão no artigo 350 e 351. Só que se liga no detalhe, presta atenção no detalhe, a própria questão já te dá a resposta. Quando cai réplica na prova da OAB, a própria questão ela já vem com a resposta. Ela fala assim, olha, o réu em contestação fala tal coisa, que aí é o fato modificativo, impeditivo, extintivo ou a preliminar. O réu em contestação fala uma dessas 4 coisas. No entanto, o que aconteceu foi isso. E aí a própria questão vai te dar a resposta que você precisa utilizar. O que facilita bastante o nosso caminho, né? Mas tem gente, e eu sei, ó, aqui agora tem um monte de vocês, eu nem sei quantos alunos estão assistindo aí a aula, mas tem gente que acha isso difícil, né? Um dia desses tinha alguém que estava falando para mim, Gleides, eu não sei, eu sempre gostei de civil e processo civil, mas eu acho que eu vou fazer OAB em penal, porque disseram para mim que é mais fácil. Quando as pessoas me falam isso, eu só tenho uma coisa para falar para essa pessoa. Deus tenha piedade da sua alma, né? Porque a chance de você reprovar é muito grande. Porque como é que você acha que penal é mais fácil do que fazer um negócio desses? Pelo amor de Deus. O que você tem que entender é que é totalmente interpretativo. É você olhar a questão e interpretar. E, gente, não tem segredo. Fazer a prova da OAB é praticar. Você vai ter que ir praticando, fazendo peça, fazendo resposta, respondendo questão, né, vendo o espelho de correção, entendendo essa lógica, tirando dúvidas, até você estar pronto para fazer. Não tem uma área que é mais fácil ou mais difícil. Tem área que reprova mais e reprova menos. Né? Por exemplo, último exame de ordem. A área que mais reprovou, penal, é a que mais reprova. A segunda que mais reprovou é aquela área que nem devia ser chamada de direito, mas direito do trabalho, reprovou pra caramba. Né? Na sequência, o que mais que reprovou? Direito tributário reprova bastante, porque tem muita gente que faz.
depois constitucional, depois civil, depois veio o administrativo, que é a que menos reprovou. Então, o que a gente tem que olhar é que existem áreas que reprovam mais. Penal e direito do trabalho e tributário reprovam mais porque são as mais procuradas por quem está fazendo a prova da ordem. Chega lá a pessoa que sempre entendeu o direito civil, sempre gostou de processo civil, tem facilidade em fazer provas cíveis, essa pessoa vem um capeta por aí e põe medo na cabeça daquela pessoa para que ela ache que em penal ela vai ir melhor, ela faz penal e reprova. Né? Então não é para ser burro nessa hora, pelo amor de Deus. O que é para você fazer? Você vai ter que seguir a resposta mais fácil, mais simples, mais direta possível, que é, na hora da narrativa dos fatos, você vai escrever o que o exercício te diz com as suas palavras. Na hora dos direitos, você vai pegar, identificar o artigo 350 e o 351 do CPC lá na questão, e aí você vai fazer a sua defesa de mérito, que é nada mais, nada menos do que o contraponto. Né? Você vai fazer o contraponto do 350 e 351 do CPC. Beleza, Gleison? Fiz aí o contraponto, o negócio tá bacaninha, já fiz os meus direitos. Que sugestão a mais que você vai ter, que você pode me dar nisso? Gente, mais uma vez, o contraponto vem da Constituição Federal, do Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, sempre nessa ordem. E aí fica a dica do vade-mecum que é bom e o vade-mecum que é ruim. Primeiro lugar, vade-mecum bom para fazer essa prova de ordem é o vade-mecum que você está acostumado a pesquisar. Então, eu tenho o vade-mecum da Saraiva. A vida inteira, é melhor eu levar o vade-mecum da Saraiva para a prova da ordem. Por quê, Gleison? Porque eu estou acostumado a mexer no vade-mecum da Saraiva. Né? Eu não vou trocar para o Riddle só para fazer a prova da OAB, porque a chance de eu me lascar é muito grande, já que eu não estou acostumado a mexer no vade-mecum da Riddle, entendeu? Agora, Gleison, eu não sou acostumado a mexer com vade-mecum nenhum. Nunca mexi com vade-mecum, essa história eu nem sei direito o que é um vade-mecum. Para você que não é acostumado a mexer com vade-mecum nenhum, eu vou te indicar que você procure aquele vade-mecum que tenha a melhor remissão à legislação possível. Você vai abrir a Constituição do teu vade-mecum, vai procurar um termo que é comum, por exemplo, dano moral, dano material, você vai olhar no índice remissivo da Constituição. Aí você vai achar o artigo 5º, inciso 10º da Constituição, que o índice remissivo vai te mandar para lá. Na hora que você chegou nesse artigo, lá embaixo vai ter que ter escrito vide artigo 186 e 927 do Código Civil. Ora, o artigo ele está te remetendo à legislação que você precisa. É esse que é o vade-mecum bom. Então, os vade-mecums que têm os vides mais completos são os melhores para a prova da ordem. E você vai levar o que para a prova da ordem? Um vade-mecum geral, desses grandões, que tem todo o conteúdo, e o vade-mecum específico para a tua área. Com esses dois, você está suficientemente preparado para fazer o exame de ordem. Tá bom? Montei aqui o contraponto, utilizei a Constituição, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, e agora? Agora é fazer os pedidos e correr para o abraço. Na hora de fazer os pedidos, a gente tem que reafirmar os pedidos da inicial. Então, na hora de fazer os pedidos, na réplica ante o exposto, requer o deferimento dos pedidos da petição inicial e o indeferimento da contestação. Aí, se tiver algum detalhe que você queira colocar, né, tiver alguma coisa em específico, é só você colocar ali dentro o indeferimento da contestação, no que tange as preliminares do artigo 337, no que tange a tentativa de mudar o direito do autor, impedir, extinguir. Então, assim, se você quiser dar ênfase, é nesse momento, mas você vai reafirmar os pedidos da inicial. Senhores, muito cuidado. Se você esquecer de alguma coisa, neste momento você pode usar o termo em tempo. E aí você vai lá e coloca aquilo que você esqueceu. Então, por exemplo, esqueci de fundamentar algum dos meus direitos. Esqueci de fazer um dos direitos, deixei um direito para lá. Né? Então, o que você faz? Achou aí nessa hora, mesmo que você já esteja nos pedidos, mesmo que você já tenha fechado a tua peça, utilize a expressão em tempo e coloca aquilo que você esqueceu. Gleison, mas aí eu vou perder ponto. Pode ser que você perca, né? Venha a perder algum pontinho ali, uns décimos, mas você não vai ter perdido tudo.
Pode ser que você venha a perder, mas você não vai ter perdido toda a pontuação daquele argumento. Tá bom? Então, utilize em um tempo, caso você tenha esquecido alguma coisa. Mas terminei de reafirmar os pedidos da inicial, aí, meu amigo, é só fechar. E o fechamento é simples. O fechamento da réplica é simples. Como ela toda é simples. O fechamento é o famoso, nestes termos, pede-se deferimento. Local, a data. O nome do advogado. Desse jeito que você vai escrever, viu? Não é para colocar o seu nome, nem a sua matrícula da faculdade. É o nome do advogado e o número da OAB. OAB. E não coloca o X. E não, se puser um X, ou vocês vierem com um Xzinho, inventando esse tipo de rolê aí, vocês fazem um negócio desse, aí eu vou pedir, eu quero fazer um pacto aqui com vocês. Agora, é coisa nossa, coisa minha com vocês aí. Se você reprovar porque você colocou Xzinho, ou porque você pulou linha, ou por qualquer motivo que seja igualmente idiota, vocês vão me mandar uma mensagem no Zap falando assim, professor, eu reprovei por um motivo idiota. Porque eu vou anotar o seu nome completo num papelzinho, bem assim, ó. Vou anotar seu nome completo num papelzinho, e eu vou pedir oração por você na igreja. Porque vai ser o máximo que eu vou conseguir fazer por você. Eu vou pedir oração, mas não é uma oração qualquer. Se você reprovou por motivo idiota na prova do AB, eu vou pedir a seguinte oração. Eu vou pedir, Deus, faça com que essa pessoa reprove mais 3 vezes seguidas na prova do AB. Porque merece. É merecido. Uma pessoa que reprova, porque pulou linha, ou porque colocou X, ou porque fez qualquer idiotice nesse sentido, tem que fazer a prova do AB pelo menos 3 vezes para fixar direito, para largar aquilo, porque essa pessoa não está preparada para enfrentar advogados no dia a dia. Imagina, gente. Você reprova porque se identificou, porque você foi lá e colocou a tua matrícula de aluno lá na prova do AB. Aí você reprovou. Você nunca estará preparado para enfrentar advogados do calibre do professor Igor Marcelo no dia a dia. Aí imagina, você olhando para ele com aquela cara bem assim, e você vai identificar como que você vai enfrentar um advogado com um tão robusto conhecimento. Né? Então, não reprovem por motivo idiota, pelo amor de Deus. Tá bom? Gente, com dor no coração, com aperto, com tristeza, está acabando o nosso tempo de aula, mas para mim foi aquela 1 hora deliciosa, passou muito rápido. A gente se vê nas próximas aulas, né? As minhas se encerram aqui. Foi contestação semana passada, a réplica hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Para receber as atividades complementares, se inscrevam aí do ladinho e eu torço para que dê tudo certo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um beijão, um abraço a todos.